Hoje eu quero falar sobre algo que toca toda a criação e que, se não fez parte da tua jornada na última estação, pode fazer parte da tua jornada na próxima. Eu quero falar sobre o medo. O medo, ele é tão poderoso quando a gente dá acesso, mas se torna tão insignificante quando a gente aprende a lidar com ele. Porque fundamentalmente o medo, ele é formado pela dúvida e ele é nutrido por ela também. Se você tem medo de falir, você tem dúvida se vai continuar prosperando. Se você tem medo de talvez fracassar no teu casamento, você ainda tem dúvidas se Deus vai manter a tua casa de pé. Faz sentido, sim ou não? Se você tem medo de não romper, você tem dúvida se vai conseguir para o próximo nível. Você pode pegar qualquer área da tua vida que você tem enfrentado medo em qualquer escala, e você vai perceber que fundamentalmente a dúvida é o que deu acesso ao medo. E é interessante porque no outro oposto a gente vê a palavra, a gente vê o verbo, a gente vê a verdade. Em vários momentos Deus se apresenta exatamente assim. Em um momento Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus se apresenta como a verdade, porque a verdade não dá espaço para dúvidas. Ele é quem diz que é, ele faz o que diz que vai fazer. Então você percebe que quanto mais eu entendo quem Deus é, menos espaço tem para as dúvidas acessarem o meu coração. A Bíblia em outro momento diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O conhecimento da verdade mantém o meu coração seguro. O conhecimento das promessas mantém o meu coração em paz. O entendimento de que o Deus que eu sirvo não é pego de surpresa em nenhuma nova estação. É um convite para que eu não tenha dúvidas sobre como vai ser. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser melhor do que a anterior. Eu sei que vai ser melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. O futuro é como uma festa surpresa que Deus preparou para você e está esperando você chegar. Mas uma festa surpresa, ela não seria surpresa se fosse anunciada. A gente não tem um mapa, Deus não fala tudo que vai fazer ou de que forma tudo vai acontecer. Mas isso não significa que o futuro seja incerto, ele só é desconhecido. Guarda isso, irmão. O fato do meu futuro ser desconhecido não torna ele incerto. Eu não sei como vai ser 2022, mas uma certeza eu tenho: o Deus que me trouxe até aqui vai me fazer romper a partir daqui. Eu não sei como vai ser, eu não sei a cor das portas, o tamanho delas, mas uma coisa eu sei: portas estão sendo abertas por Deus na próxima estação. Eu não sei o nome de todos os milagres, mas eu sei que milagres estão a caminho. O fato de eu não saber ainda qual é a forma que eles têm não me dá o direito de não confiar que eles já são reais. Confiar significa não ter todas as perguntas respondidas. Confiar significa não se mover mais por sentimento, mas por convicção. Isso é fé. Eu quero que você imagine o medo como sendo uma fronteira, irmão. E muita gente aceita a ideia de habitar nesse lugar, construir nesse lugar. Pastor, eu estou com medo de algumas coisas, mas eu vou construir nesse lugar, mesmo que em alguns momentos eu esteja animado, outros eu estou desanimado, mas isso é normal. Não, irmão, não é o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você não é o que é normal. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. A inconstância é natural, mas uma fé inabalável é sobrenatural. O medo é natural, mas a esperança viva, independente das circunstâncias, é sobrenatural. O salmista diz: olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é natural. Mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Um Deus que caminha ao meu lado, isso é sobrenatural. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e me honra ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Irmão, isso é sobrenatural. Um Deus que não só me honra, me prospera, me unge, mas prepara uma mesa para mim. Olha o nível de cuidado de Deus, irmão. Ele me guia mansamente em meio a cenários adversos. Ele me dá direção para que eu não fique perdido, mesmo que seja em meio a vales de sombra e morte. E quando chega no final dessa estação, Ele prepara um lugar de honra. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você pode declarar comigo, diga: eu vou romper além da linha do medo. Para você sentir medo, conhecendo quem Deus é, você vai precisar esquecer quem Ele é. Para quem já conhece o caráter de Deus, a única forma de sentir medo de novo é se esquecendo quem Ele é.
Olha para mim, irmão. Pastor, mas tem muita gente que é apaixonada por Jesus, que está na igreja, mas ainda sente medo em tudo que vai fazer. Talvez não tenha tido ainda um pleno conhecimento de tudo que Ele é. Você pode ter um acesso à revelação de um Deus que salva, você crê que Ele é Salvador, mas talvez você ainda não tenha tido acesso à revelação de um Deus que prospera. Talvez você ainda não prosperou. Talvez você já tenha entendido e aceitado a ideia de um Deus que cura, mas talvez você ainda não tenha aceitado a ideia de um Deus que governa em meio ao caos. Irmão, é possível conhecer uma das facetas do caráter de Deus, mas ainda assim não conhecer todas elas. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em descobri-las. Todos os dias a gente vai conhecendo uma nova faceta do caráter de Deus, e quando a gente conhece quem Ele é, tem novos níveis de revelação do que Ele é capaz de fazer. Então o que eu quero falar para você nessa manhã, você está comigo? Diga amém. É que quando eu tenho a plena revelação de quem Deus é, para eu sentir medo de novo, eu vou ter que esquecer quem Ele é. Quem Deus é, André? Ele é inabalável. Todas as coisas podem passar, mas as suas palavras não passarão. Ele é imutável. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caráter dele não sofre variação, nem de humor, nem de acordo com as circunstâncias, nem de acordo com o que eu faço. Irmão, Deus não abortou o meu futuro, mesmo conhecendo os pecados do meu passado. Deus sabe o que eu fiz e ainda assim continua me chamando daquilo que eu vou me tornar. Ele não muda. Ele não muda. Ele não manda Judas sair da mesa, mesmo sabendo que iria traí-lo tempos depois. Ele não muda o tratamento de Judas quando aproxima dele com um beijo para atrair o Filho do Homem. Ele fala: amigo, com um beijo você trai o Filho de Deus, o Filho do Homem. A gente olha Jesus chamando o seu traidor de amigo. É porque a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Então a gente entende que Ele é um Deus inabalável, a gente entende que Ele tem um caráter imutável, a gente entende que Ele se move em graça, que mesmo conhecendo meus erros do passado, Ele não abortou meu futuro. A gente entende que Ele não é próspero, Ele é a prosperidade. Aquilo que gerações mataram para conquistar, Ele utilizou como matéria-prima para fazer os fundamentos das ruas pelas quais a gente vai passear na glória. Então não tem nada que falte nele. Ele é perfeito, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Você está comigo? Então guarda isso, irmão. Todas as vezes que o medo bater a porta, eu preciso trazer à memória as características do Deus que eu sirvo. Se o medo vier trazendo acusações, lembra da graça. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos nele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se o medo vier bater na tua porta com dúvidas a respeito do teu futuro, lembra do que a palavra diz a teu respeito. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Se o medo vier bater na tua porta, irmão, carregando doenças, lembra, não é Deus quem dá doenças, Deus é aquele que remove elas. Então não aceita como sendo seu aquilo que na cruz Ele já disse que é dele. Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não, a doença não é sua, a doença já foi dele. Não porque o meu tumor, não porque a minha doença. Para de tomar posse daquilo que Jesus já levou sobre ele. Tem uma história na Bíblia que fala sobre homens a alguns passos da promessa, sem coragem para acessá-la. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de um povo que caminha no deserto por anos em busca de uma promessa, e quando chega diante dela, parte deles tem medo. Irmão, olha para mim. Crer que tem uma promessa é o primeiro passo. Caminhar em direção a ela é o segundo passo. Não desistir enquanto você não se aproxima dela é o terceiro passo. Mas existe um passo final, que é você se apossar daquilo que Deus já te confiou. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Anota isso e medita nisso, irmão. Cuidado com as falsas linhas de chegada.
Porque pode ter cheiro da promessa, pode parecer com a promessa, pode até estar no lugar da promessa, mas se você não acessar, é só uma promessa. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. Está lá em Números 13:30. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Glória a Deus. Números 13:30 fala a respeito dos espias que são enviados para mapear a terra prometida. E o que eu acho interessante é que o nome por si só chega a ser quase uma ironia de Deus. Como que o povo chama aquele lugar? De terra prometida. Irmão, olha para mim. Não é uma terra que eles acharam do nada. Não é uma terra que alguém falou para eles. Era uma terra que o próprio Deus havia prometido para eles. Não confiar numa promessa significa fundamentalmente desconfiar do caráter de quem fez a promessa. É por isso que, para ter medo conhecendo quem Deus é, eu vou precisar esquecer quem Ele é, porque é impossível conhecer o coração do Deus que fez a promessa e ainda assim ter dúvidas se Ele vai cumprir a promessa. Você está comigo? Olha o que a Bíblia diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, cara, eu amo esses detalhes, porque essas chaves carregam tanto poder, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, guarda isso. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Caleb então fez o povo se calar perante Moisés. Tem milagres que você só vai acessar quando você calar a multidão que tenta te fazer desacreditar do que Deus já te fez acreditar um tempo. Caleb não fala: gente, com licença, só um minuto. Gente, vamos ser um pouco sensato. Vamos fazer uma votação. Irmão, tem momentos para a gente ser amigável, mas tem momentos para a gente se posicionar. Tempos de guerra não são tempos de administrar problema. Tempos de guerra são tempos de avançar sem pedir licença. A Bíblia diz que ele cala o povo e lembra da promessa. Olha os termos que ele usa: certamente possuiremos, seguramente prevaleceremos. Irmão, certeza e segurança só tem quem confia em quem prometeu. Ele está dizendo: é certo, não tem como dar errado. O meu coração está seguro, porque eu sei quem prometeu. Então ele cala a multidão e ele traz à memória a promessa. Irmão, tem promessas que você não está confiando, porque a voz dos ruídos ao teu redor se tornou mais alta do que a voz da promessa dentro de você. A gente vê isso com a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando chega lá, Jesus diz: olha, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão riu dele. Guarda isso, irmão. A multidão que chorava a morte dela agora ri do milagre dela. Olha para mim. Você percebe que a multidão não tem dificuldade de chorar a tua desgraça, mas tem dificuldade de celebrar o teu milagre? Eu quero pregar nessa manhã. Tem alguém que está comigo? A filha de Jairo morreu, todo mundo se reúne para chorar. Jesus chega na casa e fala: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a zombar do milagre. Irmão, chorar com os que choram é bíblico, mas se alegrar com os que se alegram também. E a multidão nem sempre tem as duas partes, os dois lados dessa moeda. Tem gente que quer chorar com você, mas não consegue celebrar com você. Por quê? Porque a dor conecta. A dor é algo que é fácil de conectar. É por isso que uma pregação almática é fácil da gente se conectar. A gente está chorando, daqui a pouco está todo mundo emocionado. Por quê? Porque a minha dor conecta com a sua. É um ponto de contato. E a multidão tem essa característica. A multidão consegue se assimilar e ver algo que conecta com a sua dor, mas nem sempre ela vai confiar no milagre que Deus prometeu para você. E é por isso que o que Caleb fez foi exatamente o que Jesus fez tempos depois. A Bíblia diz que Jesus então mandou que a multidão saísse, e aí então ele entrou na casa. Tem milagres que só vão entrar na tua casa quando a multidão sair dela.
A promessa só começa a ter mais espaço dentro do meu coração quando as opiniões começam a ter menos espaço dentro dele. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos. E aqui tem uma outra chave poderosa: e a possuiremos em herança. Caleb sabia que a conquista que eles viveriam não tinha a ver com a força dos exércitos que eles tinham, mas com a força da promessa que eles carregavam. Irmão, olha para mim. Não tem nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Deus desejou te dar. É uma herança, é irrevogável, intransferível, inquestionável, está acessível. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer então, pastor, para poder ter acesso à minha herança? Primeiro você precisa conhecer ela. Alguém que não sabe a herança que carrega é como alguém que não carrega herança nenhuma. Segundo, você precisa ter consciência, maturidade para receber a herança. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, a questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para poder acessá-la. Porque enquanto não temos maturidade para acessar a herança, de nada diferenciamos dos escravos, não temos acesso a nada. Caleb entendeu algo que poucos entenderam: essa terra vai ser conquistada não porque o nosso exército é bom, mas porque a nossa herança, ela é. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, irmão, tem a ver com o que eu vou receber. Você só tem que estar lá no dia da batalha. Gideão reúne milhares de homens. Deus fala: tem gente demais. Aí alguns milhares saem, ele olha, tem centenas, ele fala: tem gente demais ainda. Até que ficam 300, ele fala: tá bom. Gideão, isso é para que quando vocês vencerem a batalha, não se orgulhem do número de homens que tinham com você, mas tenham plena convicção que a vitória foi dada pelo Deus que foi com você. Deus não precisa de números, irmão. Ele só precisa que a gente acredite, confie naquilo que Ele disse que faria. Se Deus disse que vai acontecer, declara comigo: já aconteceu. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E aqui tem uma outra chave interessante. Números 13, 33, um pouco mais à frente, eles falam assim: nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que interessante. Eles olham para o seu exército e olham para aquele exército, e eles falam: aos nossos olhos a gente é como um gafanhoto, e aos olhos deles também. Só esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como eles se pareciam. Mas sabe o que é interessante? Olhando para a história deles, isso parece óbvio, mas é exatamente aí que a gente tropeça muitas vezes. A gente se olha e procura no espelho respostas para viver o que Deus disse que a gente viveria, e não encontra, porque não é natural o que vai te dar acesso a uma promessa sobrenatural. A gente olha para os desafios, para os nossos gigantes, e a gente olha para eles e olha para a gente e fala: não tem como acontecer. Mas a promessa não acontece por aquilo que você tem, ou pelo tamanho que os seus gigantes têm, mas é por aquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo na América, então eu não posso olhar para mim e falar: eu não tenho visto, eu não falo inglês, eu nunca vim para cá, tá tudo novo, não conheço ninguém. Ou olhar para a América e falar: tem outros ministérios mais incríveis, que estão aqui há mais tempo, que tem mais recursos, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com eles, tem a ver com Ele. Faz sentido para você? Ele ama confundir os que pensam que são e promover os que sabem que não são, mas sabem quem Ele é. Os que pensam que são serão abatidos. A soberba precede a queda. Os que sabem que não são e confiam no grande eu sou, esses são os improváveis. É quando a gente vê alguém que a gente fala: cara, não faz sentido o que ele está vivendo. Pois é, ele parou de olhar para si e para os outros e voltou a olhar para quem prometeu. Deus está chamando a gente a olhar de novo para aquilo que Ele já disse que faria. Você está comigo? Eles se sentiam fracos em relação aos povos que já estavam lá. Mas essa é a chave. O que vai te dar acesso à promessa não é a tua força,
É a promessa. A promessa é a chave que abre qualquer porta. Você já parou para perceber, irmão, que independente do tamanho das portas, todas elas carregam quase que proporcionalmente o mesmo tamanho de chave? Você teve a oportunidade de ir na casa de alguém milionário, ou alguém que tem muito dinheiro, e a porta da casa dele é maior do que o pé direito dos 2 andares da sua? Alguém já foi numa casa assim? Aí você olha aquela porta e fala, mano. Mas a chave que abre aquela porta não é proporcional ao tamanho daquela porta. Esse é o poder da chave. A chave é o que libera acesso. Se são portas pequenas ou portas enormes, o que você precisa para acessar é a chave. Qual é a chave que vai te dar acesso à promessa? Se você crer e não duvidar, assim será feito. Em outro momento a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. O que dá acesso à promessa é crer e não duvidar. Aqui a gente está vendo homens que voltaram dizendo, não tem como, vamos desistir. A gente está vendo um homem que está dizendo, irmão, Deus prometeu, vai acontecer. E eu sei que a gente já ouviu tantas pregações sobre promessas, a gente já ouviu tantas coisas sobre promessas, que talvez a gente nem tenha tanta certeza mais se todas elas vão se cumprir. Promessa virou um termo quase que subjetivo na igreja, principalmente evangélica. Você tem promessas? Eu tenho. Você sabe quais são? Não, mas eu tenho, elas estão aqui. Irmão, você precisa conhecer as suas promessas. Conhecer as promessas é como um Deus que mostra o final da história e não mostra o meio do caminho. Quando você pensar em desistir, você vai lembrar de como vai terminar, e o teu coração vai ter uma firme convicção: se não é o que Deus prometeu, ainda não é o final da minha história. É como aquela citação do Billy Graham: eu já li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Ele quem nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs em nós o seu Espírito e nos nossos corações como garantia daquilo que está por vir. A palavra está dizendo, irmão, somos propriedade de Deus, e Ele já colocou no nosso coração uma garantia daquilo que está por vir. Eu não sei você, mas eu estou com uma santa expectativa em 2022. Eu não sei que você viveu até aqui nos últimos 2 anos, mas eu creio que Deus pode acelerar em 1 ano aquilo que a gente ainda não viveu em 10. Ele me deu uma garantia, Ele vai fazer coisas extraordinárias em 2022. Então Ele não precisa me provar mais que Ele é Deus. Irmão, eu já desisti de pedir para Deus me provar que Ele é Deus. Deixa Deus ser Deus, irmão. Ele sabe o que faz. Se a gente não entender o significado da palavra herança, a gente ainda não entendeu o significado da palavra graça. Tua herança é por graça, irmão. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse é o momento que você normalmente celebra. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Salmos 119:50. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A sua promessa me dá vida. Olha para mim, irmão. Olha a chave que o salmista está liberando para a gente. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A sua promessa me dá vida. Tem gente desistindo porque acredita que um período de crise significa a ausência de Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, irmão. A Bíblia está dizendo que é no meio do sofrimento
que a promessa dá vida, é no meio da crise que a promessa me restaura, é no meio dos vales que a promessa me sustenta, é diante dos gigantes da terra prometida que a promessa me dá ousadia. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu carrego uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Domingo passado eu preguei sobre poços entulhados, e o que faz Isaac olhar para poços entulhados, e ao invés de tentar começar algo novo, ele reconstrói o que foi destruído, porque ele sabia, havia uma promessa de Deus sobre o seu pai, e havia uma promessa de Deus sobre ele e sobre os seus filhos. Irmão, só continua cavando quem sabe a promessa que carrega. Eu não estou olhando para o lado, eu não estou preocupado com o que dizem, eu não estou preocupado com o que eu sinto, eu não me movo mais por sentimentos, eu me movo por uma palavra. Deus disse que faria, enquanto não sair água de novo desse poço, eu não vou parar de cavar. Deus é fiel para fazer aquilo que Ele disse que faria. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Salmos 34:4 diz: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus olhos jamais mostrarão decepção. Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha para mim. A história de José é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, porque ela carrega um princípio. A história de José carrega um princípio. José foi vendido pelos seus irmãos, foi abandonado por eles, foi feito escravo, viveu cativo, e no meio do cativeiro, alguém lembrou da porção que ele carregava. Então ele teve acesso de novo ao palácio, e aí então se cumpriu a promessa. O princípio que a história de José carrega é que ninguém carrega o meu destino nas suas mãos. Guarda isso, irmão. José está no meio do cativeiro. O meu destino não está nas mãos de ninguém. Eu sei que Deus me mostrou, eu sei que vai acontecer. José está no meio da casa de Potifar, ele está sendo perseguido. Meu destino não está nas mãos de ninguém. Eu sei que Deus mostrou, eu sei que vai acontecer. José está no meio de uma cela. O meu destino não está nas mãos de ninguém. Eu sei o que Deus me mostrou, e eu sei que Ele vai cumprir. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A única coisa que faz você permanecer com o teu coração firme em Deus, independente das circunstâncias, é saber que o seu destino não está mais nas mãos de ninguém, porque você já colocou nas mãos do Senhor. Então guarda isso em nome de Jesus, irmão. Alguns anos atrás tentaram me perseguir, e a única promessa que me manteve de pé foi: o meu destino não está na mão de homens, por mais que pareçam poderosos aos meus olhos. O meu destino já foi confiado às mãos do Senhor. Há 33 anos atrás, médicos disseram para minha mãe: aborta, essa criança não vai nascer saudável. Mas glória a Deus que dentro do ventre da minha mãe já pulsava uma palavra: o destino do André não está nas mãos de ninguém, já foi depositada nas mãos do Senhor. 2019, irmão, coisas se levantaram. Vamos fechar a igreja, vamos voltar para o Brasil, vamos parar de confiar em Deus. Aí volta a nossa memória essa palavra: o meu destino não está nas mãos de ninguém. Eu vou continuar confiando naquele que prometeu. 2019, ano da crise, portas fechadas. 2020, ano da dúvida, ano do medo, ano da doença, ano dos lutos. 2021, ano de recomeçar. Não, talvez não. Ano de avançar. Não, não agora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A única certeza que te mantém de pé, independente das circunstâncias, é que o seu destino, se foi depositado nas mãos de Deus, não está mais nas mãos de ninguém.